Integral Life Management é a gestão da vida integral. Sou psicólogo, pedagogo e funcionário público. Esse é o canal de qualidade de vida e saúde, e essa é a da clínica Gestão Integral da Vida, de psicologia. Nós vamos falar mais uma vez do treinamento em habilidade DBT que nós trabalhamos, né? E a nossa referência são os livros da Marcia Linehan, que é o treinamento de habilidades. Hoje nós vamos falar um pouco de BC-Links, né? Anteriormente nós falamos da análise em cadeia, comportamento problema, né? Hoje nós vamos trazer o comportamento, né, e em análise em cadeia, BC-Link, como que faz o BC-Link, o que é o BC-Link, né? A primeira coisa que nós vamos trazer é a diferença entre análise em cadeia e o BC-Link. Bom, a análise em cadeia, ela desconstrói, né, os comportamentos problema. Então a pessoa tem um tipo de comportamento que para ela causa uma série de transtornos, né? E a análise em cadeia, como que ela desconstrói? À medida que você analisa o comportamento da pessoa, que você vê as situações onde que estão aquelas dificuldades dela, vai desconstruir esses comportamentos problema para ser um comportamento efetivo. Basicamente, a análise de BC-Links ela é usada exatamente para fazer o contrário, né? Ela é usada para identificar os comportamentos efetivos que não foram utilizados. Então, dentro daquela análise em cadeia, nós fazemos a análise de BC-Links justamente para, né, verificar os comportamentos efetivos que a pessoa poderia usar. Ok? Quais semelhanças entre análise em cadeia, né, e análise de BC-Link? Nós vimos a diferença, né? A diferença é que a análise em cadeia desconstrói os comportamentos problema e a análise de BC-Link é usada para identificar comportamentos efetivos, e que a semelhança entre as duas, né, análise em cadeia e análise de BC-Link, que são maneiras de descobrir as causas dos comportamentos problema e planejar as suas soluções, principalmente a análise de BC-Links. Por que fazer então uma análise de BC-Links? Para conseguir uma definição exata dos comportamentos que não ocorreram, seguida pela solução dos problemas para evitar o mesmo problema no futuro. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas elas entram num tipo de questão que elas não querem, né? Faz uma determinada monte de coisa que elas não deveriam fazer e em seguida elas começam, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, mas não fizeram. Essa análise de BC-Links é exatamente para isso, para analisar o que deixou de ser feito, qual o comportamento efetivo que ela poderia fazer. Agora, o que é essa tal de análise de BC-Links? Então, a análise de BC-Links é uma série de perguntas. Mas só uma série de perguntas? Mas como assim? Só que essa série de perguntas, elas são objetivas, né? O objetivo delas é ajudar a pessoa a descobrir qual é a pedra em seu caminho que a impede de se comportar de forma efetiva, né? Mais uma vez, nós falamos lá em Caminhos de Escolha sobre os caminhos, as escolhas, né? Num outro vídeo, né, que nós fizemos. Veja lá os vídeos, se inscreva nesse canal. Porque às vezes a pessoa ela pode fazer para ela aquela pergunta: por que eu estou fazendo isso? Isso é efetivo para mim? Isso não é efetivo, né?
porém ela não faz. Então, essas perguntas, o objetivo delas é ajudar a descobrir qual é a dificuldade, essa pedra no caminho dela, que impede de se comportar de forma clara e efetiva. E qual é a finalidade de se fazer o Mixlinks? A sua finalidade é mostrar onde, na cadeia de eventos, lá na análise do comportamento problema, né? Aconteceu ou deixou de acontecer algo que interferiu no comportamento efetivo, quando este era necessário ou esperado, né? Esses dois aqui, o necessário e esperado, são dois tipos de comportamentos efetivos que podem estar ausentes, né? Sem dúvida nenhuma, quando a pessoa ela tem uma dificuldade, esses dois tipos de comportamento, que são os comportamentos esperados ou necessários, eles vão estar sempre ausentes. Vamos ver agora, né? Esses são os comportamentos esperados. Quais são os comportamentos esperados? São aqueles que você concordou em fazer. Como assim eu concordei em fazer? Sim. Por exemplo, chegar pontualmente no emprego, né? Se quer chegar pontualmente no emprego. Ah, mas no emprego tem que chegar. Pois é, tem que chegar. Mas quantas vezes a pessoa não chega pontualmente ao emprego? Isso é um exemplo. Quantas vezes a pessoa não chega pontualmente a um compromisso? Esse é um comportamento que se espera dela. Ah, a empresa está pagando ela tem que pelo menos chegar no emprego na hora, né? Outro, recebeu instrução para fazer, por exemplo, as tarefas de treinamento de habilidades. Nós trabalhamos com o treinamento de habilidades. Treinamento de habilidades em regulação emocional, em efetivação interpessoal e várias outras, né? Mindfulness. E esses treinamentos, nós passamos o treinamento para a pessoa, né? E a pessoa, ela tem um comportamento esperado de fazer uma tarefa na semana, ou naqueles dias que ela não vai estar, né? Para quê? Para que esse treinamento de habilidade se torne um hábito para ela e ela consiga realizar. Mas muitas vezes a pessoa não faz. Uma outra também planejou fazer, por exemplo, limpar o seu quarto, ou desejou desesperadamente fazer, por exemplo, exercitar-se no período da manhã. Tem gente que deve estar falando assim, esse aí sou eu. Eu quero limpar meu quarto, mas eu não limpo. Eu quero limpar minha casa, eu não limpo. Sempre tem uma outra coisa para fazer, né? Ou eu saio no final, na semana eu estou sempre trabalhando, não consigo limpar meu quarto. Aí no final de semana, eu preciso descansar, né? Tem gente que é assim, ele quer exercitar-se, mas nunca consegue. Esses são comportamentos esperados. Agora, vamos para os comportamentos necessários. São comportamentos habilidosos. São necessários e são habilidosos que constituem respostas efetivas em uma situação específica. São comportamentos habilidosos que constituem respostas efetivas em uma situação específica. Por exemplo, comportamento interpessoal habilidoso para acalmar uma interação estressante. Lá, em habilidades interpessoal efetiva, nós fazemos treinamento para a pessoa ela saber como que ela vai lidar com as situações. Então, a pessoa aprende isso, né? São comportamentos habilidosos ou regulação emocional, ou que ajudam a lidar com problemas específicos. Por exemplo, levantar na hora quando o seu despertador estiver quebrado. São comportamentos necessários, né? Eu não preciso ter um despertador para me fazer levantar. A partir do momento que eu tenho um compromisso,
Quer dizer que se o meu despertador quebrar, eu não vou conseguir levantar, eu tenho que levantar. Tem um interessante, eu tenho o despertador aqui, mas você imagina, tem pessoas que falam assim, eu não durmo sem o meu remédio. Uma coisa do despertador. Isso é um comportamento necessário. A pessoa dorme sem o remédio e a pessoa desperta sem o despertador. Ela tem que deixar as muletas. Essa é um tipo de muleta. Quando a análise de mislinks é utilizada? Quando? Isso é aquilo, mas quando é que eu utilizo? Quando a dificuldade é não saber o que era esperado ou necessário. Quando você pensar assim, e agora? Como é que eu faço? Quando a dificuldade é não saber. Eu não sei quando ele é esperado ou necessário. A falta de disposição para fazer o que era esperado ou necessário, ou nunca ter internalizado o pensamento de fazer o que era necessário e esperado. Né? Juntas, a análise de mislinks e a análise em cadeia podem ser úteis para descobrir o problema. Quando você sabe qual é o comportamento efetivo, mas ainda não faz. Mas o que eu preciso fazer? Só dessa pergunta você já está em processo efetivo. Qual é o propósito da análise em cadeia, né? Da análise de mislinks, análise em cadeia? Uma análise de mislinks lhe ajuda a identificar o que o impediu de fazer as coisas que precisava ou esperava fazer, que concordou em fazer, ou que os outros esperavam que fizesse. Ela também lhe ajuda a resolver problemas que venham a ocorrer no futuro, né? Vamos ler só mais uma vez. Qual é o propósito? Ela te ajuda a identificar o que o impediu de fazer as coisas que precisava ou esperava fazer. Você precisava fazer, que concordou em fazer, ou que os outros esperavam que você fizesse, que é exatamente chegar no horário no trabalho ou no compromisso. Ela também lhe ajuda a resolver problemas que venham a ocorrer no futuro. Toda vez que você pensar que você precisa fazer os comportamentos esperados e usar habilidades necessárias, você sempre vai conseguir. Ok? Quando conduzir uma análise de mislinks? Ela é aplicada quando você deixa de apresentar comportamentos efetivos. Então, você pensa assim, como é que eu vou saber? Se olha no espelho. É como se você estivesse se olhando no espelho, né? Você pensou antes de fazer aquilo, analisa seu pensamento, né? Quando você for fazer alguma coisa, normalmente nós fazemos isso aqui, nós nos comportamos, nós pensamos, depois nós nos comportamos. O pensamento ele vem antes do comportamento. Então, a partir do momento que você pensa, você se comporta. Se você estiver só na parte emocional, você não vai ter comportamento efetivo. Se você estiver só na parte racional, você pode não ter comportamento efetivo. Agora, você tem que andar no caminho do meio, entre o racional e o emocional. É como se fosse uma corda entrelaçada. Ok?